Hoje vamos falar sobre os princípios fundamentais do Código de Ética da nossa disciplina Supervisão de Estágio Acadêmico, a nossa terceira unidade. Vamos falar um pouco desses princípios, que eles demonstram a postura do assistente social. Devemos nos revestir de conhecimento, de compromisso e assumir nossa responsabilidade perante os usuários do serviço social. Também devemos estar conectado com os princípios operacionais, que é a competência da teoria e da metodologia, adquirido aonde? Através da nossa formação profissional, que possamos intervir de forma propositiva e investigativa. O produto do serviço social, dentro das dimensões, divide em material, que é os bens e os serviços palpáveis para os demandatários. Quais são esses serviços? Auxílio de passagem, auxílio funeral, auxílio moradia, cestas básicas. Então, são serviços palpáveis. Social. O social são aqueles não palpáveis, mas eles incidem na necessidade básica e sobrevivência social, que são as políticas de educação, saúde, previdência, assistência. E o produto do serviço social? Nós, como assistente social, devemos apresentar o nosso produto, seja nas instituições de Estado, das organizações, mas nós somos independentes, porque nós devemos atuar de acordo com os princípios fundamentais do Código de Ética. Nesse serviço social é necessário a prática institucional. Precisamos das instituições, não podemos separar a instituição do Estado. E o que é essa instituição? São os espaços onde existem normas, regras, valores e que podemos responder aos problemas das demandas da sociedade, que é dentro dessas instituições. O nosso serviço também tem uma autonomia. Nós temos autonomia nas atividades, nos instrumentos, que tipo de instrumentos eu vou utilizar, que tipo de estratégias serão adotadas. Eu sou livre para tomar a decisão com relação a essas práticas. Também o serviço social, dentro dessas instituições, tem órgãos que seguem a linha burocrática e que devemos seguir. Nós precisamos estar encaixado dentro dos critérios, das normas de atendimento, dentro das políticas implantadas e oferecidas por essas instituições. Também, conforme Yamamoto descreve, o assistente social ele é contratado pela classe burguesa para atender os interesses dos trabalhadores. Mas, por outro lado, ele deve garantir a sua reprodução da força do seu trabalho e defender e legitimar os interesses da classe trabalhadora. Dessa forma, esses avanços que temos falado no decorrer das aulas, tem mais ênfase nos anos 80, que o projeto profissional ele está vinculado aos direitos humanos da classe trabalhadora. Também é nesse período que houve as estratégias e as técnicas profissionais na reforma ou reforça a luta por uma ordem societária. O que é uma ordem societária? Eu preciso defender a classe, o coletivo, que não seja explorado, que não seja dominado, mas que eles tenham direitos garantidos. Nesses avanços, com a utilização de estratégia e técnicas, é necessário optar pela identidade profissional. E a maioria decide pela camada vulnerável da sociedade. Eles vão defender, com resposta consciente aos conflitos da classe e os menos favorecidos. Também, desse avanço profissional, o caráter assistencial e visão clientista foi substituída pela consolidação da cidadania e dos direitos sociais. Então, o papel do assistente social é facilitar aos usuários o acesso às informações, políticas, planos, programas e projetos sociais. Mas também
exige do profissional que ele tenha essa mediação entre a instituição, o usuário, e que o assistente social ele possa respaldar, informar e apontar a melhor qualidade de vida para essa demanda e para os demandatários. Falando de instrumentalidade, o que é instrumentalidade? É a capacidade adquirida por um profissional. Como que vai ser? Vai ser o meu embasamento teórico, a minha prática, a minha postura, o meu conhecimento, as minhas técnicas, as minhas estratégias. Então, a instrumentalidade é tudo aquilo que eu criei, que eu construí e que eu sou hoje, através do conhecimento adquirido, ético, político, teórico, metodológico, técnico, operativo, enfim, a instrumentalidade é tudo aquilo que eu tive a capacidade de adquirir durante a minha vida profissional. E a mediação que faz o assistente social, né, nessa conjuntura social que nós vivemos, ele visa a conscientização das massas, a transformação da realidade, das relações sociais, e o assistente ele precisa romper com o processo do conservador, do exercício profissional e a atuação social, do serviço social tradicional. Deixar o assistencialismo e fomentar as políticas públicas. Progênie de grupo. É eu, dentro de uma sociedade, interagir em relação a outro ser. Eu preciso desse fenômeno para adquirir comunicação, percepção, afeição, integração, normas e outros mais. Nós precisamos da convivência comunitária. Mas sabemos que as relações hoje, com o surgimento do trabalho, da acumulação de riqueza do trabalho, do capital e a produção de bens, se perdeu essa ligação, essa interação entre seres humanos, essas relações sociais. Elas se romperam com o tempo, né? E já em 1943, naquela época já tentavam trabalhar em grupo. Como que eu vou trabalhar em grupo? Eu preciso interagir em grupo. Então, para quê? Para atuar as ações, para desenvolver atividades, para desenvolver direitos. Então, o trabalho em grupo, ele é muito importante, né? E trazendo para a realidade, o que é trabalho em grupo? É despertar a autonomia, o fortalecimento de vínculos na comunidade, o resgate da cidadania, é adquirir e fomentar a efetivação dos direitos para a cidadania, ampliar as políticas. Então, o trabalho em grupo melhora as condições de vida do cidadão, como hoje foi estabelecido dentro da política de assistência nos CRAs e nos CREAs. Existem esses grupos sociais para o empoderamento e a potencialidade do indivíduo. E uma das técnicas utilizada é a abordagem de grupo. Reuniões, o que é reuniões? É um outro instrumental que o assistente precisa, né? Aglomeração de pessoas, o agrupamento de pessoas. Então a gente precisa entender que esses grupos pode ser utilizado para distribuir, socializar informação, analisar os problemas e defender os direitos sociais. Outra técnica utilizada é a técnica de entrevista. Precisamos operacionalizar a praxis profissional. E o que é a praxis? É o meu conhecimento, é a minha postura, é garantir aos outros direito, é fomentar tudo aquilo que as pessoas têm direito. Então, o assistente social, ele tem que reunir esse conjunto de técnicas para garantir acesso a outras pessoas. E essa técnica de entrevista, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque é um momento em que há a aproximação do assistente social com o usuário. Ele está possibilitando uma relação entre os dois. Mas a gente precisa ter uma postura no modo de falar, o que falar, como reagir.
e a entrevista domiciliar, que é a visita domiciliar, que é outra técnica que é necessária para conhecer a vida cotidiana da família, em que situação ela está inserida, né? E está inserida em uma situação econômica, de pobreza, extrema pobreza, como que vive aquela situação, como que vive aquele indivíduo, como a relação entre si. Então essa entrevista ajuda muito o conhecimento do meio social e familiar. Também essa entrevista ela assegura de uma forma, né, a investigação, o estudo científico e o preparo do profissional em diferentes áreas e como atuar como entrevistador social. Também necessitamos entender que essa prática profissional nós vamos viver no cotidiano. Nós vamos ter um embasamento teórico, mas nós precisamos da prática, nós precisamos ter um pensamento crítico, a gente precisa refletir sobre as consequências, a atividade, a prática. Então nós vamos vivenciar o cotidiano desse profissional através das relações com as pessoas, no seu cotidiano, no seu trabalho que vai ser desenvolvido a praxis. E é importante porque essa praxis, esse cotidiano, faz com que o assistente social ele consiga entender a desumanização dos avanços da tecnologia, o aprofundamento das desigualdades sociais, o desenvolvimento do capitalista ou do capitalismo e ter uma clara certeza e definida qual é a sua atuação como assistente social e não pode deixar de intervir e lutar por melhores condições de vida. Também a prática do assistente social no cotidiano, ele tem que utilizar a sua atitude interventiva, como que ele vai intervir, qual é a instrumentalidade, o que ele vai propor, o que vai implementar, o que ele vai fazer com os enfrentamentos das desigualdades sociais que tem a nossa sociedade. Também a prática profissional do assistente social no cotidiano, ele olha a relação, a mediação entre instituição e usuário e viabiliza os bens e serviços. Então, o assistente social, ele está em um processo de transformação e que nós conhecemos como societária. Ele vê a posição da sua classe, mas a classe pela qual ele está inserido, a qual ele defende, a qual ele necessita. Também o aspecto do cotidiano do profissional, do assistente social, é se fazer necessário na sistematização e a reflexão sobre a prática. Eu preciso fazer uma reflexão da minha postura, da minha conduta, o que eu vou contribuir para melhorar e enfrentar os desafios do cotidiano do assistente social. Eu preciso saber disso.